Jesus disse a eles: segue-me. Imediatamente eles deixaram as suas redes e o seu pai e o seguiram. Muita paz e alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, com mais uma meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de transformar a nossa vida, de curar a nossa vida para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Por que, Israel? Porque a palavra transforma, a palavra ilumina, a palavra fortalece. Então hoje, nesse 30 de novembro de 2023, o evangelho de hoje está no livro de Mateus 4, do 18 ao 22. Jesus vai passando, a palavra diz que Jesus vai passando à beira do mar da Galileia, ele vê dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Quando Jesus olha para eles, ele diz assim, só isso que Jesus diz: segue-me. Eles largaram as redes, deixaram seu pai e seguiram Jesus. Lá na frente, Jesus encontra mais dois irmãos. Quem são eles? Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam ainda arrumando as barcas ali com seu pai e tal. Jesus os chamou: segue-me. Eles deixaram a barca e o pai e o seguiram. Não fuja do seu chamado. Todos nós temos um chamado, e eu quero te perguntar o que você está fazendo com esse chamado. O chamado deste homem, hoje essa palavra ela nos remete a fazer memória a um homem chamado André, que é discípulo de Jesus. Queridos, esse André, Pedro, Tiago e João que estavam aqui, eles não estavam vivendo o seu chamado, eles estavam vivendo a sua profissão. Qual era a profissão deles, Israel? Pescadores. Eles viviam da pesca. Só que mais do que uma profissão, mais do que uma ocupação, eles tinham um chamado. Qual era o chamado deles? Saiu da boca de Jesus: eu vos farei pescadores de homens e não mais pescadores de peixe. Então o chamado de Pedro, André, Tiago e João não é o trabalho que eles faziam, mas a vida entregue a Jesus, o seguir Jesus para cumprir um chamado. Que chamado era esse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, irmã, que chamado fantástico, que chamado lindo é esse desses quatro homens. Israel, mas tu está querendo me dizer que eles fizeram isso? Fizeram. E o que eu hoje ganho com isso? Ganhei com isso por esses homens ter feito isso. A palavra de Deus que eu acabei de ler chegou na tua casa, nas tuas mãos. A notícia sobre Jesus, a boa nova de Jesus, a notícia da ressurreição de Jesus se espalhou pela terra, porque estes homens, estes quatro, mais 8 homens, assumiram o chamado. Eu quero te falar algo muito forte aqui, irmão, que está no meu coração. Enquanto você não assumir o teu chamado, você não vai ser pleno. Enquanto você não assumir o seu chamado, você não viver o seu propósito, aquilo que Deus quer para te realizar, para você transbordar na vida das pessoas, se você não assumir, dizer sim a Jesus, não tem felicidade plena, não tem realização, não tem alegria verdadeira. Por que, Israel? Porque na palavra vai nos confirmar, Jonas foi enviado por Deus a cumprir o chamado em Nínive. Ele tentou fugir para Tarsis. Sabe o que aconteceu? O Senhor foi atrás, amigo. Não existe cumprimento de propósito sem aceitar o chamado de Deus na sua vida. Então, para de ficar fazendo aquilo que você não é chamado. É essa a estratégia.
Tem muita gente fazendo aquilo que não era para fazer. Tem muita gente em lugares que não era para estar. Tem muita gente pensando que está vivendo chamado e não está, porque chamado não frustra. Quem vive chamado, quem vive propósito não é pessoa frustrada, é alguém que faz com alegria, que faz com amor. Isso vale para o trabalho, isso vale para o casamento, isso vale para a vida espiritual, isso vale para tudo. Então para de se misturar com aquilo que não é teu chamado. Para de andar com pessoas. Eu quero te falar uma coisa: o que você escuta, o que você lê e com quem você anda define você. Cuidado com isso. Então sai daquilo que não é chamado teu e vem viver o teu chamado. Israel, qual é o meu chamado? Deus tem esse chamado. Deus tem propósitos para a sua vida, mas você só vai saber quando você fazer o que esse Pedro, o que esse André, Tiago e João fizeram. O que eles fizeram? Largaram tudo, gente. A palavra diz que eles largaram pai, largaram as barcas, que eram os instrumentos de trabalho deles, para seguir Jesus. Sabe para quê? Para ter intimidade com Jesus, para assumir o seu chamado, viver um propósito. Não tem sentido viver nessa vida sem experimentar a vontade de Deus, sem seguir o chamado que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Enquanto você ficar fugindo, você vai bater com a cabeça na parede até rachar. É por isso que nada dá certo, porque você está fora do chamado de Deus. Volta para o chamado de Deus. Como é que tem que fazer? Larga tudo que você está fazendo. Se você está vivendo algo, se você está fazendo alguma coisa hoje na tua vida que não te causa alegria, sai fora disso aí. Porque o chamado e o propósito te causa realização, alegria. Você não está vivendo isso em nenhuma área da sua vida, sai fora disso aí, segue Jesus, busca essa intimidade com Ele, Ele vai te levar a viver o teu chamado. Senhor, me dê a graça de viver o meu chamado na vida espiritual, familiar e profissional. Deus abençoe. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.